Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos mais uma vez aqui juntamente com você para fazer mais uma oração da manhã. Vamos falar com Deus através da oração e antes disso, claro, Deus vai falar conosco através de sua santa palavra, a Bíblia. É assim que Deus fala conosco, com a palavra. Agora, antes da gente então meditar na palavra, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, aperte aí o joinha. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. O texto bíblico que nós vamos ler agora se encontra no Salmo número 1, o primeiro salmo. Esse aqui é o salmo básico, né? Tudo se inicia nele, uma vida de vitória se inicia nele. O salmo número 1, ele diz o que fazer e o que não fazer para sermos abençoados, para sermos exitosos, para sermos vitoriosos, para sermos abençoados. Você sabe que a palavra bem-aventurado, ela significa abençoado, quem tem sucesso. Bem-aventurado quer dizer a pessoa que tem êxito naquilo que faz, tudo que faz dá certo. Você não gostaria de ser assim? Porque essa é a vontade de Deus. Você sabe que muitas pessoas acham que ser um crente, ou ser de Cristo, ou ser de Deus, é sofrer nessa terra, né? A pessoa acha que ser crente é padecer nessa terra, é só uma vida de luta e sofrimento, porque a bênção mesmo é só no céu, é só no céu que teremos paz e vitória. Não, filho, no céu não precisa ter vitória, porque no céu não tem inimigo, né? No céu não tem luta. A luta é aqui na terra. É aqui na terra que nós temos que lutar para vencer e usufruir da vitória que nós temos. Então a vontade de Deus para mim e para você e para qualquer outra pessoa é que nós tenhamos vitória, é que nós tenhamos sucesso nessa terra, porque o nosso sucesso, a nossa vitória, a nossa bênção vai ser o testemunho do que Deus faz na nossa vida, não é? Vai ser para a glória de Deus. Então, não tenha na sua mente, não, a ideia de que você tem que sofrer, porque é o seu destino, né? É o seu karma, né? Sofrer nessa terra. Não, está repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Não é dessa maneira, não. É lógico que as lutas vêm para todos nós. Ninguém escapa de ter dias de aflição nessa terra. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós temos fé na palavra de Deus, que é a Bíblia, e praticamos essa palavra, o próprio Deus nos capacita para vencermos as batalhas. Você não gostaria de ser uma pessoa assim? Porque eu não sei como é que você é, né? De repente você é uma pessoa que só teve fracasso até hoje. Uma vida cheia de fracassos, cheia de derrotas, cheia de tristezas, decepções. Você até mesmo já perdeu a vontade de viver. Não fique desse jeito, não. Deus diz que Ele quer que você seja bem-aventurado, abençoado, uma pessoa de sucesso, que tudo quanto faz dá certo, que você tenha alegria de viver aqui. É claro que a alegria maior está no céu, não tem dúvida quanto a isso. Mas aqui nós podemos experimentar a alegria de uma vida de sucesso amparada por Deus, tá bom? Então o Salmo número 1, ele primeiro começa dizendo o que você não deve fazer para ser essa pessoa de sucesso, essa pessoa abençoada, essa pessoa bem-aventurada. Vamos ler? Salmo número 1, versículo 1 também. Diz assim: bem-aventurado, né? Então começa dizendo, abençoado, vitorioso, vai ter êxito. O homem, ou seja, a pessoa, né? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então vamos por parte aí. Esse versículo 1 do Salmo número 1 começa dizendo o que você não deve fazer. Se você quer ser bem-aventurado, se você quiser ser bem-sucedido, ter sucesso, não faça essas coisas. Primeiro, não siga o conselho dos ímpios. O que é uma pessoa ímpia? Ímpia é aquela pessoa que não teme a Deus, aquela pessoa que não tem respeito pelas coisas de Deus, aquela pessoa que não está nem aí com a vontade de Deus,
É aquela pessoa que acha que não tem problema ficar pecando por aí, se prostituindo, adulterando, bebendo, fumando, usando droga, né? Falando mal dos outros, querendo viver uma vida mundana. São os ímpios. Então, primeira coisa, eles vão tentar te aconselhar a fazer o que eles fazem, dizendo que não tem problema. Olha, um pouquinho disso não tem problema, um pouquinho disso não tem problema, um pouquinho de prostituição não tem problema, uma mentirinha não tem problema. São os ímpios. Não siga o conselho deles. Não siga. E não somente isso. Ímpio também não é somente aquela pessoa que não tem Cristo. Não é somente aquela pessoa que não é crente no Senhor Jesus. Não. Também existe muito ímpio que se diz cristão. Mas ímpio que se diz cristão não necessariamente significa aquela pessoa que anda no mundo, né? Que anda no pecado. Não, tem pessoas que são cristãs, de fato não vivem uma vida pecaminosa, mas também não dão valor para a palavra de Deus, não temem o que Deus fala na Bíblia. Por exemplo, se você pega um crente, uma pessoa que se diz crente, mas que só fala de derrota, a pessoa ela vive uma vida de murmuração, a pessoa é negativa, ela sempre fala que nada vai dar certo, que a pessoa não consegue fazer nada, que a vida é difícil. Essa pessoa está se comportando como uma ímpia. Por quê? Porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então o crente pode sim, ele consegue todas as coisas em Cristo que o fortalece, né? A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Quanto crente por aí que você escuta falar, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza. A Bíblia fala que é mais que vencedor, mas o crente fala que é pó, cinza. Toda hora fica nessa ladainha religiosa, né? Que é contra a palavra de Deus. É claro, sem Deus não somos nada. Peraí, mas não estamos sem Deus, estamos em Cristo. Em Cristo nós temos o Pai, nós temos Deus. Então não somos mais pó e cinza, agora somos filhos de Deus, né? A pessoa, quando ela é cristã, mas ela não se apoia, não valoriza a palavra de Deus, ela sempre está ali vivendo uma vida de cabeça baixa, ela não reage aos problemas da vida, né? A pessoa, ela aceita, ela se conforma com a derrota, com as doenças, com os fracassos dessa vida. A pessoa fica ali estagnada. Veja, está se comportando como uma pessoa ímpia, porque a palavra de Deus diz que o crente não precisa viver assim. A palavra de Deus diz que a pessoa que está em Cristo tem dentro dela o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, que nos levanta, que nos ajuda. É aquele que nos sustenta, que nos capacita. Às vezes a pessoa está lá enfrentando um problema na família, a pessoa só fica reclamando, murmurando, dizendo que quer largar da família, que ela quer terminar o casamento porque está difícil. Veja, essa pessoa está se comportando como ímpia, porque a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Opa, não é desse jeito não. Quem tem que sair da minha casa é Satanás, é aquele demônio que está perturbando. Quem tem que sair da minha casa, aquele espírito maligno que está colocando confusão, não eu sair da minha família. Quem tem que sair do meu casamento não é a minha esposa, nem o meu marido, se você for mulher, você vai dizer assim, né? Mas sim, aquele espírito de divisão. Veja, um crente de verdade, ele se comporta assim. Agora, quando a pessoa se conforma com a situação e só pensa em derrota e não reage, ela se comporta como uma ímpia, né? Então, não aceite o conselho dos ímpios. Aquelas pessoas que vêm dizer para você, não, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, não é bem assim como está na Bíblia. As pessoas vão dizer para você, às vezes está com um problema, né? O ímpio vem convidar você para ir numa festa mundana, para beber. A pessoa fala que é para espairecer, né? Para espairecer. Mas na verdade é um conselho de ímpio. Então, se quer ter sucesso, não dê ouvidos para esses conselhos. Também diz, não se detenha no caminho dos pecadores. Quer ter sucesso na vida? Quer ser bem-aventurado? Quer que tudo que você faça dê certo? Para de olhar para a vida dos ímpios. Às vezes, se deter no caminho dos ímpios é isso, né? Você parar ali e começar a contemplar a vida do ímpio. Aquela pessoa que não serve a Deus e aparentemente está feliz, mas você não sabe a desgraceira que está por trás.
é para você então não ficar reparando na vida do ímpio, achando que mesmo fazendo o que é errado, a sua vida vai ser feliz, vai dar certo. Não vai, tá bom? E outra coisa também, não se deter no caminho dos pecadores também se refere a você ficar contemplando a vida daquele que diz que é crente, mas vive que nem o ímpio, como eu já falei agora há pouco. Então diz que é crente, mas vai no mundo, nas festas mundanas, vai pintar e bordar, vive uma vida de prostituição, de adultério, de mentira, de vícios, né? Ah, eu sou crente e vive daquela vida pecaminosa. Não contemple, porque a Bíblia mesmo diz que o final de tais pessoas, se não se arrependerem, porque se arrependerem, Deus pode, vamos dizer assim, inverter a situação. Pode abençoar ainda, mas se não se arrependerem, o final deles será terrível. Como eu, na minha experiência de vida cristã, nesses anos todos, nossa, quantos crentes que eu vi aí naufragarem, terminarem a vida de um modo muito triste e infeliz por andarem no pecado. Quando andavam no pecado, aparentemente estava tudo bem, era uma felicidade, mas depois, de repente, do nada, surge aquele problema. O juízo vem, vamos dizer assim, né? Aquilo que a pessoa plantou aparece e a pessoa tem um fim muito triste e infeliz. É triste dizer isso a respeito de crentes, mas infelizmente é o que acontece. Mas aqueles que fazem o contrário, aqueles que não se deixam levar pelas aparências do mundo, pelas aparências das coisas, mas se firmam no que Deus fala, vivem em santidade, vivem retos diante de Deus, esses são os que têm a confirmação da bênção do Senhor, são os que veem resultados de Deus, são aqueles que veem bênçãos de verdade nas suas vidas, tá bom? Depois ele fala aqui, que no versículo de número 2, aí ele fala o que se deve fazer. Então você reparou? No versículo 1 do Salmo 1, diz o que não se deve fazer. Larga de ficar dando lado para as coisas do mundo, para as pessoas do mundo. No versículo 2, ele diz o que se deve fazer. Então, o que você tem que fazer agora? Olha o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui é para você fazer isso, que o seu prazer não esteja nas coisas do mundo, mas que esteja nas coisas de Deus. E medita na lei do Senhor. A lei do Senhor, podemos colocar assim, é a palavra de Deus. É você querer fazer o que está escrito. É você procurar, né, compreender a vontade de Deus na Bíblia. É você querer conhecer o que Deus fala e viver naquilo que Deus fala. E procurar ajustar a sua vida à palavra de Deus. Não o contrário. Tem gente que quer ajustar a Bíblia à sua própria vida, né? Torce tudo e vive errado. Não, é a gente ajustar a nossa vida ao que está escrito. Então, se aquilo que está escrito diz uma coisa e eu vivo de outra maneira, eu tenho que consertar a minha vida e passar a viver do jeito que a palavra do Senhor diz. Isso é você fazer o que Deus manda. E, portanto, olha o que acontece se você faz assim. Primeiro, se você não faz como ímpio, não anda no caminho dos ímpios. Pelo contrário, se você busca aprender do Senhor, busca servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus, olha o que acontece. Ele, essa pessoa, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Você viu como Deus compara a pessoa que faz, como diz os versículos 1 e 2? Ele compara a uma árvore frutífera, uma árvore que é plantada perto de águas. Uma árvore onde não tem água, ela pode até crescer, mas cresce seca, raquítica, não dá fruto, e quando dá aquele fruto porcaria, aquele fruto ruim. Tem muita gente assim, né? Dando fruto ruim, não dá fruto. Aquela árvore seca, aquela vida sem graça, aquela vida derrotada, cheia de doenças, cheio de fracassos, cheio de depressão, cheio de tristezas, né? Porque não está plantada junto às águas, quer dizer, não fica na palavra de Deus, fica dando ouvido para o mundo e para os ímpios, enfim. E aí ele faz essa comparação, a pessoa que serve a Deus, que não anda no caminho dos ímpios, mas que busca o Senhor de coração, ela é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, quer dizer, ela vai crescer forte, no tempo certo vai dar o seu fruto, como ele diz aqui.
Às vezes você começa a buscar Deus e de início você não vê nada mudar na sua vida. Mas se você perseverar, porque Deus é fiel e Ele tem que cumprir a palavra dEle. Então se você perseverar em buscar a Deus, no tempo certo você começa a ver o resultado. Você começa a ver o fruto aparecer. Você começa a ver a sua vida mudar. Você começa a ter respostas às suas orações. Tudo começa a mudar. Então tem que ter perseverança, né? Ficar firme ali até o fruto aparecer. E depois ele fala, e cuja folhagem não murcha. Isso aqui quer dizer, a pessoa não desanima, a pessoa ela não fica fraca. Quantas pessoas, e até mesmo quantos crentes murchos você está vendo por aí hoje, né? Pessoas caídas, pessoas andando cabisbaixas, derrotadas, até pessoas boas, né? Mas porque não se apegam na palavra, elas ficam desanimadas, murchas, como uma folha seca, ou que está secando, né? E depois no finalzinho ele fala, e tudo quanto ele faz, tudo quanto essa pessoa faz, quer dizer, tudo que ela empreende, será bem sucedido, vai ter sucesso, vai dar certo. Por isso que é bom você servir a Deus, se afaste daquilo que é mundano, daquilo que é errado, daquilo que a Bíblia condena, e faça o que a Bíblia ordena, manda ou recomenda. E aí então você vai ver o resultado aparecer, sua vida vai mudar. Mas tem que ser uma coisa constante, diária, não é só uma vez ou outra, tem que se aplicar nisso. Tem que andar retamente até o resto da sua vida. E você vai ver como Deus te ampara em todos os momentos, confirmando essa palavra, fazendo com que você seja como uma árvore frutífera, frondosa, bonita, grande, né? Com as folhas viçosas ali, dando fruto o tempo todo, fruto abençoado. Vamos fazer a oração da manhã então agora? Vamos orar em cima dessa palavra? Que você passe a ser essa árvore frutífera a partir desse momento. Falemos com Deus então. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Deus Santo e bendito, a Ti agradecemos, a Ti louvamos e exaltamos, porque é o Senhor que diz que aquele que se desvia do caminho do mal, aquele que não anda no caminho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na Tua palavra, meu Pai. Essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é bem-sucedida, essa pessoa tem sucesso em tudo quanto faz. Então, Pai, que a partir desse momento, já que essa pessoa que ora comigo, ela está tomando a decisão de fazer conforme a Tua palavra diz, então começa a abençoar, meu Pai. Essa pessoa que pede uma mudança de vida, uma transformação na sua vida, transforma, Pai. Protege essa pessoa, guarda ela, meu Pai, de todo mal. Que essa pessoa, meu Pai, tenha a sua resposta à oração que faz nesta manhã. Essa pessoa que pede um milagre, Pai, um milagre de cura. Ela está enferma, está doente. Então, meu Deus, estende a Tua mão para curar, para arrancar pela raiz toda e qualquer enfermidade, para queimar pelo poder do Teu Espírito Santo toda a inflamação que tiver nesse corpo, toda a inflamação que tiver nesses nervos. Essa pessoa que está com problema no nervo ciático, meu Pai, que o fogo do Espírito Santo passe e comece a queimar agora, que essa pessoa sinta o fogo do Senhor queimando essa inflamação e restaurando esse nervo. Meu Pai, essa pessoa que está com problema de estômago, ou problema de vesícula, no fígado, no pâncreas, meu Pai, ou no baço, que o Senhor faça um milagre no corpo dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que está te pedindo pelo marido, ou pela esposa, ou pelos filhos, meu Pai, liberta, abençoa, protege, dá resposta. Essa pessoa, Pai, que tem uma causa na justiça e está suplicando ao Senhor por essa vitória. Pois, Pai, seja para ela o advogado e o juiz, aquele que bate o martelo e dá o ganho de causa. Meu Deus, faz esse milagre. E, Pai amado, Pai santo, ajuda essa pessoa a andar nessa palavra que ela ouviu nesta manhã. Que ela seja como uma árvore frutífera, que plantada junto a ribeiros de águas, no seu devido tempo dá o seu fruto, um fruto de qualidade, Pai. E tudo que ela faz é bem sucedido. Então, Pai, que essa pessoa a partir de agora tenha êxito em tudo quanto fizer, tenha sucesso em tudo quanto fizer, tudo que ela fizer, Pai, debaixo da Tua palavra, na direção do Senhor, no caminho reto, que tenha sucesso. E por isso, Pai, te damos graças. Te damos graças pela resposta e pela vitória. Te dou graças, Pai, porque eu sei que essa pessoa que orou comigo nesta manhã, com fé, já tem a sua resposta, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Muito bem, amigo e amiga,
Você é essa pessoa que diz o Salmo número 1. Só que você tem que se comportar como é dito aqui. Você é de Cristo? Você já aceitou Jesus? Você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Agora comece a colocar essa palavra em prática. Não adianta dizer, eu aceitei Jesus e não praticar a palavra. Tem muita gente que diz que aceitou a Jesus, mas vive uma vida tão derrotada que os de fora não querem se converter a Cristo pelo mau testemunho. Como se a pessoa de fora falasse, pô, se ser crente é ser derrotado, é sofrer, é viver fracassado assim, eu não quero ser crente, né? Por isso que a gente tem que ter uma vida de sucesso. Agora, tem que buscar em Deus, né? A vida de sucesso em Cristo não vem assim do nada, com os braços cruzados. Não, você tem que se aplicar, buscar Deus de todo o coração, em oração, na palavra, praticando a palavra, e Deus vai te confirmar, tá bom? Olha, que Deus abençoe grandemente a você e amanhã voltaremos com mais uma oração da manhã. Até lá!